Olá, mulheres, graça e paz. Um bom dia a todas, pastora Cris, em mais uma manhã com vocês, compartilhando do amor do Senhor através da palavra. O tema dessa semana é muito profundo, é removendo entulhos. Eu gostaria de convidar você a abrir a palavra do Senhor em Provérbios 4, 23, e que você medite comigo a respeito desse versículo que diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Um dos temas que mais gosto de ministrar, com certeza, é a cura interior. Eu amo ver o processo acontecendo na vida das pessoas. Mas muitas vezes o que ocorre é que muitos acham que foram curados. Mas parece que ainda ficam resquícios de coisas que ainda precisam ser retiradas. Já parou para pensar nisso? São coisas as quais perdoamos, mas ainda não foram curadas totalmente. Apesar de achar que fomos. São comportamentos que nos limitam, são situações que nos ocorreram em algum momento da vida que nos marcaram de tal forma que refletem em nosso presente. Talvez um gesto, uma palavra, uma frustração, não necessariamente algo grande. Às vezes pequenas situações que fomos guardando em nosso coração e que hoje nos reprimem em nosso casamento, em nosso ministério, nossa carreira. Certa vez, ainda quando adolescente, eu estava atrás de uma janela quando ouvi alguém falando algo a meu respeito. Essa pessoa disse que eu cantava afinado, mas a minha voz não era bonita. Vocês podem imaginar como isso me feriu e me paralisou? Eu não conversei com essa pessoa. Aliás, ela nunca nem soube que eu ouvi essa conversa. Porém, isso que ouvi me trouxe grandes consequências. Eu não queria mais cantar. Eu passei a acreditar naquilo e achava que realmente eu não tinha uma voz bonita. Eu sempre falo que pessoas feridas ferem. Passado algum tempo, eu me vejo diante de um meu falecido irmão distribuindo o mesmo veneno que me contaminara. Eu fiz um comentário sobre a sua voz, mas eu não percebi o impacto que causara nele também. Depois dessas situações, eu imaginei que eu já estava curada. Eu nunca maltratei ou tratei com indiferença aquela que havia me ferido. Até achava que realmente estava curada, mas eu passei a sentir muita insegurança diante das oportunidades de cantar. Me dava calafrios, me dava medo, me dava dor na barriga, sempre antes de uma oportunidade para cantar. Só depois de passar por um processo de cura interior que realmente me senti livre desse entulho que ainda estava escondido dentro do meu coração. Mas eu nunca esqueci uma ocasião em que, conversando com meu irmão, ele me lembrou que eu havia feito aquele comentário e ele também havia ficado muito abalado na época. Graças a Deus nós fomos curados disso. Porém, muitas vezes nós não nos damos conta que aquela farpa ainda está em nosso coração e ela vai infeccionando, ela vai inflamando. E isso vai nos limitando, nos trazendo insegurança, nos paralisando. O versículo que lemos fala que precisamos guardar o nosso coração, a nossa mente. Afinal, o que consegue entrar pode nos afetar grandemente. O nosso coração é como um poço. Dentro dele deve jorrar água viva. Mas com o passar do tempo, nós vamos retendo coisas que vão nos aprisionando no medo, na insegurança, na inconstância. Tudo isso acaba obstruindo e limitando o agir de Deus em nossa vida. Muitos falam que precisamos de cura, mas pouco se ensina como isso pode ser possível.
E o que desejo nessa manhã, minha amada, é te ajudar nesse processo. A primeira coisa que você precisa é reconhecer que precisa de cura. Talvez você pense, eu já passei por esse processo, já me sinto curada. Mas a minha pergunta é, será que não ficou algum resquício? Será que não ficou alguma raiz? Será que não existem áreas em sua vida que te paralisam ou que não te deixam avançar? É sobre isso. Hoje eu te convido a fazer uma autoanálise. Eu te convido a olhar para dentro de você e tentar identificar as áreas de sua vida que estão travadas. Aquilo que você sente que poderia ir além, mas parece que não consegue avançar. Peça ajuda ao Espírito Santo para que Ele venha te ajudar nesse diagnóstico. Ele vai te trazer à memória situações que lhe causam esses sentimentos e que te impedem de crescer. Existem situações em nossa vida que se repetem de tempos em tempos. Por exemplo, de vez em quando você se vê em conflitos entre relacionamentos. Não consegue manter uma amizade por muito tempo. Sabia que a maioria dos problemas de relacionamento são reflexos de filhos que não tiveram mães presentes? Quem sabe o seu problema é se sentir sempre rejeitada, excluída. Quem sabe se sente insegura em relação ao que as pessoas pensam de você. Talvez sempre diante da oportunidade de fazer algo você se sente incapaz, tão pequena, acha que não vai dar conta. Procure identificar situações em sua vida que sempre estão se repetindo e que não te fazem bem. Feito isso, você vai colocar diante de Deus cada situação. Se for preciso, amadas, anote em um papel tudo o que você acha que tem te prendido. Coloque diante de Deus cada entulho que você foi deixando obstruir o seu poço. Cada raiz maligna que não foi retirada totalmente. Faça essa oração desligando tudo isso no mundo espiritual. Diga ao Senhor: Pai, ainda existem coisas em meu coração que querem me fazer parar, que desanimam, que me impedem de avançar novos níveis. Apresente diante dele com o coração aberto. Talvez vai doer. Talvez você vai precisar liberar pessoas. Mas como assim? Através do perdão. Isso é uma faxina. Eu gosto muito da parábola da dracma perdida, que fala que quando ela procurava a moeda, precisou acender a lamparina e varrer diligentemente a casa. E é exatamente isso que você vai fazer. Convide o Senhor para essa faxina em seu coração, em sua alma. Acenda a lamparina. O que é a lamparina? A Bíblia nos diz que a palavra é lâmpada e luz. E Jesus é a palavra. Então você precisa mergulhar na palavra e se apegar a Jesus. Ele vai iluminando o seu coração e te fazendo enxergar as áreas que precisam ser limpas. E a atitude de varrer é sua. Você vai precisar retirar isso da sua mente, da sua vida. Lembre-se, um poço obstruído de entulhos não pode suportar a capacidade de água que Deus tem para derramar em sua vida. Essas coisas têm tomado o espaço daquilo que era para ser de bênçãos. No livro de Cantares 2, verso 15, nós lemos assim: apanhem para nós as raposas, as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. O nosso coração é como essa vinha florida. As raposinhas são pequenas coisas, sentimentos, atitudes que precisam, pensamentos que acabam destruindo a vinha e precisam ser retiradas. Por fim, minha amada, deixe o passado em seu lugar, lá atrás. Esse é o lugar dele. Olhar constantemente para o que passou nos impede de avançar. Ficar presas ao que já foi não nos permite alcançar lugares que Deus já preparou para nós.
Desapegue, recomece. Deus tem um novo para a sua vida, mas isso depende da sua atitude, de você querer mudar, de querer sair desse lugar, de querer avançar. É tempo de viver a sua vida com alegria, é tempo de desfrutar das bênçãos de Deus. Esse apego com as coisas passadas não vai te deixar celebrar as novas que o Senhor tem para a sua vida. Hoje é dia de desentulhar o seu poço, deixar ele livre, limpo, para que as águas do Senhor comecem a fluir de dentro de você. De seu interior fluirão rios de águas vivas, aleluia. As águas irão transbordar e alcançar aqueles que estão ao seu redor, porque o seu coração vai estar tão cheio de Deus, que o que sair dele vai alcançar a sua família, os seus amigos, a sua igreja. As pessoas vão ter prazer em ter a sua companhia, porque o que sai de você é cura, é restauração, é o reino de Deus. Você deseja isso, minha querida? Então não perca mais tempo. Comece hoje mesmo esse processo de limpeza em sua vida. Perdoe pessoas, perdoe lugares, se perdoe. Seja livre e viva o sobrenatural de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.